Olá, boa noite para todos vocês. Bom, para quem vai ver depois, né? Bom dia, boa tarde. Vamos convidar o Márcio? Bora. O Márcio. Opa. E aí, viu? Só espera ele conectar. Boa noite para vocês que estão chegando. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental e emocional no trabalho. Um tema muito importante, essencial. Vamos só aguardar o Márcio, que é o nosso convidado de hoje, para a gente iniciar. Marcos, se você estiver por aí, manda uma mensagem aí para ver se chegou para o seu convite, para a gente saber, tá bom? Esse é um tema de bastante relevância, já que vivemos momentos e desde muito tempo foi assim, né? Nós passamos muito mais tempo no trabalho, né, do que na nossa própria casa. O trabalho se tornou a segunda casa, um ambiente bastante frequentado e é um ambiente de relacionamentos. Acho que ele chegou já. Acho que agora vai. O que foi? Será que Márcio, cadê você, Márcio? está nos ouvindo? Você já está nos vendo? Para nós não abriu ainda não. Dividiu a tela, mas ainda não abriu. A comunidade está aqui? Tá bom. Uhum. Falhou. Acho que eles não Vamos tentar de conseguiram. novo. Vamos continuar tentando. É assim mesmo, né? Tecnologia sempre temos que estar totalizando. Mas fique aí, gente. Não sai não, tá? Só aproveita para convidar mais pessoas que a gente está tentando aceitar aqui o Márcio na live e será um assunto muito importantíssimo, né? E talvez você não tenha se dado conta como o ambiente de trabalho tem se tornado, faz parte da sua vida e talvez tenha se tornado um problema e você não tem conseguido perceber, né? Mas é interessante conversarmos sobre isso. Estamos temos dificuldades aqui, ao vivo é assim, né? Acho que ela. Ah, não foi. Márcio, se você estiver aí você envia a solicitação. A gente te chamou, mas Vamos sair e entrar de novo? não é isso não. Aí é questão lá mesmo, né? Vamos ter que esperar. Não tá aparecendo ele aqui para mim, ó. É, porque ele não está online. Não, É, nada fez. e ó, aqui é as pessoas que estão online, entendeu? Aí não aparece ele, por isso que você não está conseguindo. Agora, se você vier aqui, ó, tem pedidos, né? Já cliquei, ele falou. Ah, tá. Entrar aqui. Vamos ver se vai agora, Márcio.
tenta aceitar aí, mandando o convite. Pessoal que chegou agora aí, estamos tentando convidar o Márcio. Ah, acho que agora. Ah, Ê! Agora sim. gente, Márcio, você está ouvindo a gente bem? Está vendo a gente também? perfeito. Ai, que Vocês, bom. o som está chegando aí bem? Sim, sim, estamos te ouvindo, estamos te vendo, então agora vai. Então, Márcia, tá para a bom. gente começar, primeiro a gente quer te agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite, por você estar aqui com a gente. A gente tem certeza que a gente vai aprender muito com você. É um tema fundamental para todos nós, né? Para qualquer tipo de trabalho, independente do trabalho, é um tema muito importante. Então, nós queremos primeiro te agradecer, né, por essa oportunidade rica que você nos concedeu de estar aqui com a gente, tá bom? Para quem não tá aí na live e não me conhece, eu sou a Mônica Eu sou o Newton. e aqui está o Márcio, mas ele vai se apresentar. Nós somos psicanalistas, né? Nós três, e nós vamos falar de saúde mental no trabalho com um olhar da psicanálise. Não é isso, Márcio? Agora deu travado. Pronto, voltei. Voltou. Conseguiu ouvir Pois o é, Davi certinho? eu ouvi. Pois é, a questão. Bom, eu sou o Márcio Xavier, né? Já me falaram aí, né? Eu sou psicanalista. Historicamente, eu sou professor, né? No ensino superior, médio. A minha área sempre foi educação e ciências sociais. Na verdade, ciências sociais e filosofia, né? Abrangendo. Trabalhei muitos anos na formação de professores, na faculdade, nos cursos de licenciatura, e depois de uma jornada também, aí fui para análise, né, que acho que é o princípio do tripé, da análise para a formação. Não me avisaram que a formação nunca acaba, eu caí num golpe, né, que a formação é infinita, e, e depois para a clínica, tá, onde eu atendo bastante gente aí também, compartilho, já dei aula no CETEP também, com vocês também. É Isso. isso. Bom, legal, Márcio. Tem um histórico e tanto aí, né? Então, pessoal, podemos dizer que temos um homem aí com bastante experiência que vai nos ajudar aí, colaborar com o seu conhecimento, para que a gente possa entender mais sobre essa questão de fato de saúde no trabalho. Nós vemos que atualmente essa questão do trabalho, o adoecimento no trabalho, tem sido um tema bem atual, bem falado, bem comentado. Inclusive, saiu até, né, agora as empresas precisam ter esse cuidado, esse amparo com o funcionário em questão da saúde mental, né? Então, Márcio, o que você poderia dizer para nós, para iniciar aí, essa questão do adoecimento no trabalho? Bom, o meu cenário aqui de exploração do adoecimento no trabalho é a clínica, né? Então, a paciente chegam até a gente, né, chegam a mim, geralmente queixando-se de, eu levanto de manhã, não tenho vontade de ir para o trabalho, aí depois sondando, vai contar sobre eventuais pressões que sofrem no trabalho, ou que sentem, né? A gente sempre parte do que o paciente está relatando. O que vale é o que ele está sentindo, independente da objetividade e tal. Mas é um fato, isso aí está cobertado de pesquisas por aí, de que o ritmo de trabalho e o ritmo de formação ele tem sido acelerado e propositadamente, de maneira que as pessoas não estão mais dando conta, né? Então, para alguns segmentos aí, por exemplo, a palavra BI, dependendo para quem se fala, provoca calafrios, né? Porque é aquele placar que fica rodando, vendo se você fez tantas tarefas, se você fez mais que ontem, se você, né, fez menos que na semana passada, tal. E isso tem direcionado as pessoas para um ciclo que começa
na ansiedade, a pessoa, né, sente-se não cumpridora das coisas e prevendo problemas, catástrofes, né? Depois começa o nível do esgotamento, bom, e daí para a depressão, infelizmente, é um pulinho, né? Uhum. Como que na clínica, não só na clínica, mas como que a psicanálise em si, ela observa essas pessoas porque tem outras pessoas que são levadas a serem produtivas, né, pela cobrança do trabalho e tudo mais, mas tem pessoas também que têm isso consigo, de ser produtivo, de mostrar o trabalho, de estar constando em tudo, de estar mostrando resultado, de estar em evidência, né? Como que a gente pode analisar essas pessoas assim, esse ato, esse sintoma, essa atividade de pessoa? Então, a ansiedade, o esgotamento, o burnout e tal, são sintomas. São sintomas de coisas que acontecem tanto a partir do universo material, objetivo, quanto do subjetivo. E aí, quando esses dois universos se encontram na mesma toada, vamos dizer assim, potencialmente essa pessoa está mais sujeita a absorver negativamente a demanda do trabalho. Então, 2 pontos. Uma coisa é o sistema econômico, o modo de produção, o capitalismo está num estágio que precisa dar rentabilidade para o capital volátil, para o financeiro. Tá? O acionista de hoje não é o industriário do século XVIII, XIX. O industriário do século XVIII é o local de trabalho, lidava os problemas e tal. Hoje esse cara não existe. Ele é etéreo, volátil. Né? Então, o que acontece com esse trabalhador? Ao se ver submetido a condições desfavoráveis, condições violentas, né? Porque é uma violência, né? O nível de exigência crescente, esse sujeito ele vai conectar, sem ele perceber, e aí vem a psicanálise, né? Elementos do inconsciente dele que guardam na caixinha oculta lá coisas como invalidação, coisas como a falta do proteção e cuidado primário, né? Nós estamos falando aí da primeira infância, traumas sofridos ao longo do seu desenvolvimento psicomotor, que ele vai passar lá na família, na escola, sempre no núcleo expansivo, né? Então, o primeiro núcleo é aquela microfamília, né? Então, ele é depositário daquela coisa que a família, meu filho vai ser isso, esse daí vai, olha como ele bate o pezinho, vai ser jogador. Então, assim, a família deposita um caminhão de demandas e que a criança vai assimilando aquilo de alguma maneira, né? A partir de uma certa etapa do desenvolvimento, essa criança vai criar outras formas de se perceber, ou ele vai carregar aquelas formas primárias e vai sentir esse nível de exigência consigo. Então, às vezes, está lá recalcadinho, guardadinho, a cobrança de fora vem, encontra aquela cobrança que estava na gavetinha psíquica escondida, recalcadinha. Então, ele vai sentir. Então, existe um processo muito complexo de que o ambiente da empresa ele é uma expansão psíquica do que foi a família cobradora. Porque você tem que ser advogado. Mas não gosta de direito. Enfim, né? Então, esse sujeito, no ambiente de trabalho, ele vai receber essa avalanche de cobrança, mas não com aquela firmeza de caráter constituído de um ego bom, equilibrado, e falar, bom, até aqui eu vou, isso aqui não é meu. Não, ele recebe tudo. Por quê? Porque ele precisa ser aprovado. E ao precisar ser aprovado, ele aceita qualquer coisa. Então, aí qualquer coisa, nós estamos falando do mundo do trabalho, mas entra em qualquer relacionamento, qualquer
né, sistema de pagamento, qualquer tratamento pelo outro, né? Mas no ambiente de trabalho, vamos lembrar que um terço ou mais do dia de uma pessoa é no ambiente de trabalho e ainda tem o deslocamento, né? Se a gente fala de centro urbano, é uma coisa maluca, né? Soma-se mais 3 horas aí, 4, às vezes. Então, é um encontro infeliz de demandas externas com cobranças internalizadas no desenvolvimento desse sujeito. Aí a receita é a receita do adoecimento mesmo, não tem quase outra possibilidade. Uhum. Legal, bem interessante, né, fazer esse comparativo, trazer essa informação de que o trabalho ele é uma expansão então daquilo que a gente entende como um ambiente, né, nosso ambiente, Uhum. e a gente acaba reproduzindo naquele ambiente tudo aquilo que a gente aprendeu, a forma de a gente atuar é a forma que a gente aprendeu na nossa infância, né? Então a gente vê provavelmente os nossos patrões como os nossos pais, e aí a gente precisa performar, precisa trazer resultado para ser visto, para ser notado, para ser amparado, para ser querido, né? Bem legal. Acho que muitas pessoas aí podem até se identificar com essa questão, né? E você falou bem legal que nós passamos muito tempo fora da nossa casa, né? Para fazer o deslocamento até o trabalho, e isso também gera um esgotamento físico e acaba atrapalhando o nosso emocional, né? E pensando nisso daí, né, que a gente tem essas projeções dos nossos pais, né, na gente sobre nosso trabalho, qual será a nossa carreira de trabalho, né, muitas pessoas acabam sofrendo sem saber que estão querendo viver aquilo, né, viver em função do desejo do pai, né, o desejo da mãe, o desejo do outro, né. Seria mais ou menos isso, então? Como tudo você fala é complexo, o que acontece com esse sujeito? Ele não tem consciência dessas, né, dessas dimensões que ele está misturando na percepção dele. Então ele não tem clareza, e aí o papel da análise de trazer às claras isso, né? Mas também a forma como as relações são construídas, e nós vivemos no mundo da troca. E a troca principal do nosso mundo, do nosso contexto, é a troca financeira. Então, o símbolo de troca master, né, das relações é o dinheiro. Uhum. Então, a partir do dinheiro, o sujeito, quando vai exercer o seu trabalho profissional para outro, né, e aí eu estou falando de alguém tomando a mão de obra dele, né, o trabalho como empregado ou como alguém que trabalha no universo do plataformismo, né, o trabalho plataformizado. Então, ele vai se sentir um vazio, e esse vazio está simbolizado pela carteira. O cara precisa de grana, a mulher precisa de dinheiro para prover as coisas que ela precisa. Acontece que esse dinheiro ele é um simbólico do afeto. Uhum. Então, eu sou valorizado na medida em que eu estou recebendo dinheiro pelo meu trabalho. E talvez até de um status simbólico ou de outras condições que uma empresa possa me fornecer, um cargo possa me fornecer, o sujeito ele passa a ter um self, uma identidade que não é ele. E aqui eu vou dar um exemplo, né? Um sujeito que ele é um médico num grande hospital bacanão lá tal. Ele não é o diretor fulano de tal. Então, a partir disso, ele se investe de uma forma de atuar que não é o ser essencial dele. O ser essencial dele, vou inventar aqui que ele gosta de pescar, ele gosta de pedalar, ele gostaria de ficar mais com a família. Talvez ele tivesse quisto estudar outra coisa, mas o pai dele era médico, né? Então, bom, esse é o cara
high-end, né? O cara eu chamo isso de proletário premium, né? Ele está numa camada bem mais legalzão. Acontece que quando esse cara, por exemplo, ele é destituído do trabalho dele, porque, né, demanda atrás de demanda, né, chega uma hora que a empresa vai esgotar esse diretor, esse gerente, esse supervisor, esse funcionário subalterno, e aí a regra, claro, dá defeito, troca. Né? Então, não existe a moeda do apreço. A moeda é só o dinheiro, o desempenho. Então, o que acontece com esse cara? Quando ele se vir sem o crachá, quando ele se vir sem as benesses do cargo e aí sem o salário, né? Vamos falar da classe que depende do salário para ele poder se sustentar, para ele poder pagar o imóvel que ele mora, né? Aí quem ele é? Ninguém. Então, ele já entra nesse trabalho destituído da sua personalidade, do seu ser essencial, e a única coisa, o único pilar que sustenta a vida dessa pessoa é o trabalho. Então, no momento que você tem uma edificação, que você tem um pilar só, se esse pilar cai a edificação do sujeito. Então, o adoecimento, na prática, vai decorrer disso, né? Principalmente dessa falsa identidade, dessa falsa identificação e dessa projeção afetiva que o sujeito faz no seu local de trabalho. Então ele não acha que ele é um trabalhador que tem que cumprir algumas coisas, está combinado lá, né? Você tem que nota, você tem que despachar lá os caminhões, você tem que pôr os títulos no banco, você tem que empacotar as encomendas, né? E mandar lá para a logística. É uma troca. Não é só isso. Ele procura no trabalho, muitas vezes, um afeto, um prestígio, uma relação de acalento que ele não vai ter. Que ele não vai ter. E na ânsia de ter, ele cede à cobrança. Ele cede à cobrança e cede à cobrança em termos de horas, de quantidade de trabalho. E aí eu vou falar uma palavrinha-chave. Todo mundo escuta isso na clínica. Entrega. Eu acho essa palavrinha temerosa. Eu escuto muito na clínica. Ah, Xavier, não, porque eu entrego, porque as entregas, porque eu entrego. Bom, é muito visível que esse sujeito está entregando ele. Ele é o alimento de um que ele dá nome, né? Quem assistiu a um filme chamado O Preço do Amanhã, assistam, fantástico. O tempo de vida, muito bom. Fantástico. Gravado no braço, aquilo eram os créditos do cara. Se acabasse aqueles créditos, ele morria. Gente, aquilo é uma metáfora fenomenal. Quer dizer, a partir do sujeito ele não ter o dinheiro, né? Na prática, aquilo é uma moeda, né? Ele vai ser o quê? O fracassado. Então, o capitalismo coloca o objetivo do sucesso na mente do sujeito de maneira que as contrariedades, os problemas, os erros, as realizações que não deram certo, elas são todas indesejáveis e, por ser indesejáveis, eu não sei lidar com elas. Então, por exemplo, desemprego. Tá, tem um problema do dinheiro. Mas muitas vezes o cara recebe uma indenização, tal. Estou falando de gente que, às vezes, o cara sai com um ano de respiro. Ele sai com um ano de respiro. Só que ele não é mais aquele cara. E ele vai sofrer por isso. Né? Então, volto a isso. O sistema de trabalho, ele cria uma subjetividade onde a subjetividade não estava muito bem construída. Aí você vai... Né? Eu queria até chamar a atenção. Existe um filósofo contemporâneo, Byung-Chul Han, o coreano, e ele escreveu A Sociedade do Cansaço. E ele traz isso de um cenário da Coreia do Sul, né, onde ele vivia, né, em Seul, depois ele passa para viver na Alemanha, e ele conta que os caras dormem na condução. O metrô a cena é os caras dormindo, né? E aí, o que é isso? O esgotamento. O sujeito está totalmente, ele sai
com uma bateria arriada do trabalho, e ele vai tentar tirar as horinhas de sono e arriar a bateria de novo, né, para produzir um capital, né, para outro, né, que não é dele. Ele vai receber sempre menos, é uma regra do capitalismo. Eu vou receber sempre menos do que eu produzi, porque o restante é a acumulação de quem tem o dinheiro, né, de verdade. Então, é um cenário, os tempos atuais não apontam para uma melhoria nas condições. Aí vocês iam falando da NRU, tá? Gente, é band-aid numa fratura exposta. É o meu ponto de vista. Eu acho interessante, são políticas, né, tal. Nas empresas tem o compliance, né, os funcionários, nas grandes, né. O funcionário vai poder reclamar de alguma coisa, de alguma queixa de preconceito, de, sei lá, de racismo, etc, etc, assédio, mas a estrutura continua a mesma. A estrutura continua a mesma, ela não é mudada. O problema não são pessoas, é estrutural. Estrutural. Uhum. Legal. Pedir pro pessoal aqui que está na live, pessoal, quiser fazer perguntas. Não, pai, eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo, pode falar. Tá. Pessoal que tá na live aí, quiser fazer pergunta, tá? Fique à vontade, comentar aí, curtir, compartilhar com mais pessoas, né? O assunto está maravilhoso. Marcos, fazer mais algumas perguntas para você aqui. Eu acho, você falou um pouco sobre isso, mas vamos tentar explanar um pouquinho melhor. O que leva algumas pessoas a suportarem situações de sofrimento psíquico no trabalho sem conseguirem se afastar? Aí eu poderia até emendar outro aqui, ó. Há um gozo no sofrimento ligado ao trabalho? Boa. Essas duas se casam, essas duas questões, né? Bom, primeiro que o afastamento ele é sempre temeroso porque é uma porta para o sujeito depois perder o emprego. Esse que é o fato. Ele vai se vir numa situação de esgotamento, ele não consegue mais praticamente produzir, coisa e tal. Então, assim, antes que o adoecimento chegue com o atestado psiquiátrico lá, né, que aí já complica juridicamente para a companhia, esse sujeito vai tentar lutar de todo jeito para não se afastar. Para não se afastar. Porque isso já vai representar uma porta de indicando a saída da empresa. Então, muitos pedem, inclusive, demissão, né, quando já não dá mais, quando o cara já está lá no fim. Essa evitação do adoecimento, do afastamento, ou evitar até a reação, é um reflexo de que o sujeito não admite a impotência, o vazio da impotência. Porque tem algum momento da vida da gente que eu não consigo criar, eu não consigo inovar, eu não consigo produzir, eu não consigo ter uma energia, né, para realizar algumas coisas. Isso está enraizado. Fala, gente, a chavinha está sempre lá na primeira infância. Né? Quanto mais próximo dos primeiros cuidados, mais sequelas que o tratamento danoso dessa pessoa, desse neném, né, vai deixar na vida adulta. Então, assim, existe uma angústia. O trabalho recebe uma carga simbólica, né, do sujeito, de angústia de querer ser querido, de querer ser alguma coisa importante, de querer ser elogiado, ou de querer ser polido. E aí você fala do gozo no sofrimento, né? É difícil que a gente fique com os casos clínicos na cabeça e eu tomar alguns cuidadinhos, né? Mas vou te dizer assim, eu já ouvi queixa assim, eu entreguei o trabalho e o cara não pontuou nenhuma reclamação do trabalho que eu entreguei. Aí eu falei, tá, e daí? Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha nisso? Porque tinha que, né? Então, assim,
lá nos primórdios. Papai e mamãe tinham que me dar uma bronca, um puxão de orelha, senão eles não são papai e mamãe. Uhum. Daí que a forma como, assim, as falhas da infância, a aprendizagem, a construção do sujeito na infância, ela ocorre, ela condiciona também o que o sujeito espera na vida adulta. Né? Uma criança que não foi nunca exposta à contrariedade, à frustração, ou não, né? Olha, isso aqui não vai dar. Conta uma crueldade. Quando eu ia ao supermercado com a minha caçula, ela, claro, né, como toda criança, ela quer pegar tudo que os canalhas deixam no nível da criança, que ela consegue alcançar. Né? Os produtos para a criança estão sempre a mais baixinho, né? Malandragem de marketing. Mas ela queria. E o combinado é o seguinte: ó, hoje só vai dar para você pegar duas coisas. Era disciplinar. Né? Então, aconteceu mais de uma. Sabe, se empolgar, depois eu vou ver. Aí pegava 4. Aí chegava, e agora? São 2. Infelizmente, ó, se eu tivesse mais dinheiro, eu queria, mas a conta aqui, o negócio. Olha, se eu te contar a situação e tal. Então não vou levar essa bolacha. Esse docinho outro dia eu compro, levava só 2. Ó, não morreu, gente. Então, importante contar isso para vocês, né? Hoje está formada, pós-graduada, nutricionista num hospital grande, né? E não morreu. Então, o não, a contrariedade, ela tem um papel na vida da criança, na formação do sujeito dele aceitar a limitação e a contrariedade lá, né? Uhum. Mas de uma maneira afetuosa. Sim. O que poderia ter acontecido? Né? Uma abordagem violenta de alguma coisa que a criança quis e eu não queria dar, ou a criança queria fazer e não podia. Uma abordagem violenta, como, por exemplo, bater, né? Que antigamente o chinelo e tal. Gente, na clínica está cheio de antigamente, gente. O antigamente ele chega lá com 40 anos, ele não sabe. E qual era a divergência com a sua mãe? Ele não consegue lembrar o que ele divergia com a mãe. Claro, né? Dá para imaginar algumas coisas. Então, a forma de contrariar, e aí eu digo uma forma afetuosa, ela facilita que o sujeito, na vida adulta, ele enfrente a contrariedade com mais tranquilidade. Então, Sim. entreguei o trabalhinho lá, entreguei aqui o trabalho, olha, essa coluna aqui que está os percentuais não está batendo, porque não é bem isso, não. Dá uma revisada nisso aqui que não está legal. Né? Isso é uma relação. Né? Uma criança que apanhou, o cara olhar e falar assim, dá uma revisada nesses percentuais, ele vai sair frustrado, porque ele queria apanhar. Ele queria tomar uma bronca. Né? Então, é muito complicado isso. É preciso entender que quem vai para o mundo do trabalho, junto com o adulto, é a criança. A criança está lá dentro, ela não sai dentro. E essa criança não desgruda, é o encostinho, o iris, sei lá que ele chama, mas é a nossa infância que está lá, guardadinha no nosso coração. Então, é ela que fala muitas vezes, e aí esse sofrimento, esse gozo no sofrimento, muitas vezes é uma repetição, e aqui a psicanálise, né, é um dos pontos que a gente pega, toda repetição é um sintoma. E a repetição de desejar, sofrer, de sentir uma satisfação nesse sofrimento é uma repetição da infância. Então, mas você sofre, né? Você toma bronca todo dia, o cara esculhamba você ganha um salário miserável, tal. Mas é o que tem para hoje, tal. Mas eu gosto de trabalhar lá. Então, tá, né? Então, não é. Aí né, as pessoas do senso comum, isso é masoquismo, isso é. Síndrome de Estocolmo. A gente para de rotular as pessoas, para de rotular. Não é. A pessoa introjetou que a linguagem do afeto é fazê-lo sofrer. Uhum. E aí ela não consegue lidar com o bem. E aí, quando o sujeito vai lá e entrega o trabalho, ela fala, pô,
tá ok isso aqui, deixa aqui trabalho. Pô, ele não me deu bronca, eu não estou conformado. Eu estou falando um fato concreto, viu, gente? Ele não me deu bronca, alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, ixi, ó, estou na degola já. E a pergunta é, bom, e a hipótese de que seu trabalho foi, você fez com dedicação, fiz, você validou com as ideias, bom, então, e se a hipótese for que o trabalho está ok? Não, Certo. mas sempre tem alguma coisa. E sempre tem alguma coisa. O que é? Eu sempre tenho alguma coisa negativa. Eu Uhum. sempre tenho alguma coisa péssima, porque eu sou péssimo. Eu nunca consigo ser razoável, melhor ou bom. Né? Eu sempre tenho alguma coisa péssima. E o mundo do trabalho ele é muito pródigo. Lembrando a mecânica. O mundo do trabalho vai sugar esse cara para produzir lucro. Sim. Né? Se ele encontra esse fragilizado, facinho, né? Vai de canudinho a sucção ali. O cara está fragilizado. Uma pessoa estabilizada, tal, ele lida com assertividade. Não, mas peraí, eu não concordei com isso. Isso aqui, tá, tá, tá. As pessoas sabem com quem lidam. As pessoas sabem Sim. com quem lidam. Né? E os antigos, que quanto mais a gente abaixa a cabeça, mais aparece o seu que lá, né? O pessoal entendeu? Né? Mais aparece o traseiro. E é isso mesmo, quanto mais se curva a cabeça, mais o traseiro fica exposto. Mas o sujeito sente satisfação nisso. É paradoxal? É, mas é do psiquismo. Por isso ele vem para a clínica. E aí, Uhum. né, bora significar isso, vamos cavucar, o que será que isso te lembra, né? E aí vamos para a sondagem. A gente sempre parte da clínica do não sei. Então não tem Uhum. receitinha. Ah, isso aqui está aí, deixa eu ver na tabela 22 aqui, é porque sua mãe. Não, para. Uhum. Se ele escuta, ele vai trazer devagarzinho, no ato falho, na associação, ele vai trazer o ouro que a gente espera para falar, poxa, mas o que é isso aqui que você percebeu que você falou aqui? Olha só. Uhum. É um dos casos, né? Você está precisando. Como que eu admiti isso? Pelo menos esse é o objetivo da clínica, né? Sim. Mas está achando um pouquinho o microfone aí, não sei se é o fone. E tem. Acho que está bacana. Temos algumas perguntas aqui que o pessoal mandou, que tem duas formas de eles mandar pergunta, né? Tem a forma que eles escrevem aí direto e outra forma bem numa caixinha de pergunta aqui. Aí aqui, ó, tem uma pergunta assim, ó, Auxiliei. auxiliei. Estamos vivendo. Eu vou ler as três perguntas, caso você precisa rever algumas, eu falo de novo. Estamos vivendo para produzir ou produzindo para viver? Aí a outra pergunta está muito ligada ao que a gente acabou de falar aqui. Tá assim, ó, esse gozo no sofrimento pode estar ligado à síndrome do impostor, onde o sujeito duvida da sua capacidade? E eu acho que essa última aqui eu acho que é bem interessante a gente falar mesmo, olha só. Como encontrar prazer e satisfação em um ambiente de trabalho difícil ou atividade maçante? Bem legal essa pergunta aqui. Ó, estamos vivendo para produzir ou produzindo para viver? É a primeira pergunta. Bom, gente, vamos pontuar. Nós estamos na sociedade pós-industrial, no modo de produção capitalista, e o capitalismo é um sistema que visa gerar o proprietário de um capital. Ponto. Qual é o custo disso? O custo disso é que quanto mais esse capital cresce, mais alimento ele precisa. Ele é pensa num filhotinho. A gente tem um cachorrinho, um gatinho desse tamanho. Ele vai comer um punhadinho de ração por dia. Conforme esse cachorro cresce, né, e pode virar lá tem um filme engraçado da sessão lá do São Bernardo gigantesco lá, me fugiu o nome do filme de Sessão da Tarde lá. Conforme esse monstro ele vai crescendo ao longo dos séculos, né? Nós estamos falando ainda do século XVIII, XIX, XX, XXI. Conforme esse monstro vai crescendo, ele vai precisando de mais alimentação. Então, veja, o homem agrícola, lá do feudalismo, ele produzia para viver. Né? Então, ele comia, tal, tinha lá o dono do feudo, tinha todo aquele problema, o rei.
o rei ia dar uma festa gigantesca, e o sujeito ia lá, os caras iam lá e tomavam 20 galinhas do cara, tal, para sustentar todos aqueles parasitas, né, da nobreza. Esse modo de produção ele morreu por quê? Porque ele já não dava suficiência para sustentar a sociedade, né? Porque o burgo, a sociedade urbana, né, essas famílias, elas estavam crescendo de uma tal maneira que demandava mais produção. O capitalismo foi uma baita de uma evolução. Sensacional. Aliás, eu sempre falo, o melhor elogio que eu já li do capitalismo foi Karl Marx. Nunca teve uma inovação tão grandiosa, né, quanto na transição do feudalismo para o capitalismo. Está lá no Manifesto do Partido Comunista de 1848. Bom, o feudalismo se produzia para viver, para comer. No sistema capitalista se produz, né, para remunerar o capital. Então, o cara que é dono da máquina, o cara que é dono da fábrica, o cara que é dono de uma fazenda, ele quer remunerar aquele dinheiro ou aquele bem que está lá e fazer aquilo lá render. Só que, gente, terra não rende sozinha, né? Máquina operatriz, as coisas, não produz sozinho, né? Uma mineradora, os diamantes, o carvão, seja lá for a minha gata, eles não brotam sozinhos assim, vem o saquinho e vem para a churrasqueira lá o carvão. Ele precisa ser produzido, precisa ser minerado. Então, aí entra a luz intensiva. E o fato hoje é que uma grandiosa parte dos proprietários de capitais, eles não são mais proprietários de fábricas, proprietários de fazendas somente, eles são proprietários de dinheiro volátil. Vou dizer um número assustador para vocês. 2/3 do dinheiro que circula no mundo inteiro, ele não tem o que a gente chama de lastro material. O que é isso? O cara tem 1 bilhão. Mas o que é esse 1 bilhão de capital? É essa terra, esses galpões, esses silos, esses tratores. Então, veja, o capital dele está lastreado em bem material. Existe esse dinheiro? Existe. Se ele vender o trator, ele recebe lá 300 mil reais. Se ele vender um pedaço de terra... O que existe hoje, não. É um monte de dinheiro virtual e, na prática, ele não existe. Isso é rotineiro, mas ele não existe, esse dinheiro, mas ele circula. E quando eu boto o meu trocadinho lá, 10 reais lá que sobrou lá das sessões do mês passado, num fundo de investimento, eu sei lá onde esse fundo maldito está colocando dinheiro, e é bom sempre olhar, mas aquele dinheiro ele vai ter que procriar. E as moedinhas, elas não fazem sexo à noite e nasce uma moedinha no outro dia. Ela precisa ser colocada em alguma coisa que vai fazer que ela cresça. Que é o juros. Hoje, quem tudo é o juros. Então, isso é dor. Para sustentar esse trem, a gente tem que trabalhar. Né? Então, a gente vive para trabalhar. E cada vez menos. Então, se você pega um trabalhador médio estadunidense hoje, como não tem uma malha social, né, um colchão social mais ou menos que temos aqui, esse cara, em 2 meses de emprego, ele perde a casa, porque ele deixa de pagar a hipoteca, o carro vai para o espaço, porque também é financiado ou alugado, e assim sucessivamente. Então, assim, do desemprego para o olho da rua, para a calçada, para debaixo do viaduto, são meses só que um trabalhador estadunidense leva para ir para a rua. Quem assistiu, por exemplo, nos anos 90, Filadélfia, com o Tom Hanks, ele descobre que ele está soro positivo, o escritório de advocacia fica com nojo, porque é um aidético, né? E ele é demitido do escritório. E ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Ele vai parar debaixo do viaduto. Mas não curtíssimo fato. E é fato isso, viu, gente? É fato isso. Todo mundo que está viajando para lá, vê lá a Califórnia e tal, a população de rua só aumenta no mundo inteiro. Então, uma coisa errada. E a riqueza do fulano, estava lá dentro, X bilhões, aumentou os satélites da Starlink, não sei o cara está trilionário, nem sei escrever esse número, né? Então, a gente vive hoje para trabalhar. Vive para trabalhar. Se a gente
Se a gente parar de atender amanhã cedo, as continhas da gente vão durar mais um período aí e tal, mas é dali para baixo, né? Uhum. E essa outra pergunta Você aqui, ó. falou, Pode falar? eu não ia te perguntar, o que que era a segunda pergunta? Vamos lá, que eu não A tomei segunda nota. pergunta era se esse gozo no sofrimento pode estar ligado à síndrome do impostor, onde o sujeito duvida da capacidade. Então, não é da capacidade. É um problema que é imposto a ele, que é justamente impor a crença que ele tem capacidade infinita. Uhum. Né? Então, aquela máxima, sim, você pode. Gente, a gente pode mais, a gente pode vender mais. Aí tem aquela reunião bonita na empresa. Gente, vamos lá! Hoje nós vamos vender mais, hoje nós vamos vender tantos cartões, hoje nós vamos vender tantas. Aí todo mundo sai, e agora? E o cara sai acreditando que ele vendeu 10 ontem, né? Falando vendedor de loja. E hoje ele vai vender 12, porque que eu posso. Gente, o mercado ele tem uma capacidade de absorção limitada. Ou ele vai vender 12, porque o cara da loja do lado de Não 10 tinha. caiu para 8, 11, né? Ou, ou acontece um grande movimento de mercado que vai absorver essa demanda aos poucos, né? Que vai gerar essa demanda aos poucos. Então, assim, é uma crença exatamente contrária. É a crença na capacidade infinita. E nada tem capacidade infinita. Né? Só um dia vai acabar, gente. Claro, né? Ninguém faria isso. Sei lá. Então, eu digo assim, é exatamente um falso self, e ele é plantado porque eu não tenho uma estrutura psíquica consistente e consciente. É uma outra questão, uma consciência. Não, mas por que vai vender 12 hoje? O mercado continua o mesmo, não teve nenhum, sei lá, programa social, não teve isso aqui, não teve uma enxurrada de financiamento, a Caixa Econômica continua, os juros continua no Bacen lá, 16% lá, sei quanto que está agora lá, por que vai vender mais? Então, o sujeito acredita na crença da capacidade infinita dele. E quando ele acredita numa coisa que não existe, ao não realizar, o que ele vira? Né, o lixo, né, porque ele acreditava no impostor. Eu posso. Ele acreditava no eu posso. O eu posso é plantado dentro dele. Né? Ele cria uma crença falsa. Aí, gente, crença falsa, para frustração, é um tobogãzinho rápido ali, né? Uhum. É isso. A última aí que você está A última é como encontrar prazer e satisfação em um ambiente de trabalho difícil ou atividade maçante. Então, aí a gente vai levantar um monte de coisa. O que é uma atividade maçante? O que é muito difícil? Gente, trabalhar é difícil. É. Trabalhar não é fácil, não, gente. O Zeca Pagodinho já falou pro Jô Soares, gente, a pior coisa que eu já fiz na minha vida foi trabalhar. Trabalhar é ruim demais. Então, brincando um pouco com isso, sim, o trabalho é um local que deveria ser realização e prazer. Só que a realização e prazer, ela depende muitas vezes de um tempo enorme de não resultado. Se você pegar, por exemplo, uma pintura na Capela Sistina, você imagina quantos caras a serviço estavam lá, né? E quanto tempo aquilo demora para ser feito? Enquanto aquilo não está pronto, aquilo não gerou satisfação. Uhum. Então, veja, eu estou frustrado. Né? Não deu para encher a laje hoje porque está chovendo demais. Né? Então, eu vou me frustrar. Né? Eu entro numa empreitada que vai demorar muito tempo para fazer e vai ter vários percalços. Né? Vai faltar material, vai faltar energia elétrica, vai, sei lá, enfim. Vai faltar ajudante. Vai faltar ajudante, né? Ou o mercado vai mudar, né? O cara está, sei lá, está criando um produto XYZ, daqui a pouco aí o João aqui, não pode mais vender esse tipo de coisa aí, que a Anatel proibiu, sei lá. Então, veja, a frustração, ela é inerente ao trabalho. Né? O tempo de imersão para que uma coisa aconteça, inclusive, ele não é linear.
né? Se isso aqui fosse ser feito à mão, a partir do material, eu ia começar a mexer aqui, talhar aqui, colar, tá? Depois desmontar. Tempo contínuo de produção. Muitas vezes, o trabalho de uma pessoa passa por um dia que o cara está mal. Uhum. Hoje ele não está legal. E ele não vai produzir legal. E ele não vai conseguir realizar a satisfação para ele. Então, é preciso incorporar a ideia de insucesso, a ideia de baixa produtividade num determinado momento, a ideia de que o trabalho, às vezes, não fica do jeito que eu esperei. Eu fiz o negócio, fiz aquela prateleira, coloquei o armário lá, ficou um pouquinho tortinho. Tá? Isso faz parte do trabalho. Agora, o que é vendido, né, no mercado de tomada de trabalho, de extração do trabalho, é que tudo tem que sair sempre no mesmo ritmo. Ó, Charles Chaplin, Tempos Modernos. Todo mundo é obrigatório assistir na faculdade, né? Então, assim, o cara acelera lá a esteira e vamos lá, então vamos lá. Quer dizer, então, o Chaplin queria só fumar um cigarrinho no banheiro ali e tal, e aparece aquela tela assim, o que você tá fazendo aí e tal, né? Um avatar lá do dono, lá na câmera, lá, de uma época que nem existia essas coisas. Né? É mesmo. Então, é preciso incorporar um pouquinho de insucesso no trabalho como algo aceitável. Porque então, nós fizemos um tererê, íamos vender 12 peças, todo mundo ia vender 12 peças de roupa lá no magazine, cada um, e sei lá, aquele dia não rolou, aquele dia os clientes não entraram na loja, aquele dia não, sei lá, aconteceu uma série de coisas, ou o preço não estava bom, ou é fim de mês e está todo mundo duro, o cartão está todo... aquela linguagem pobre, o pessoal está esperando virar o cartão, né? Só no Brasil tem que virar o cartão. O que é? Está esperando fechar a fatura para ver se vai sobrar um salvinho. E então, quando essa frustração não é aceita e incorporada, aí vem a ideia de que eu sou um impostor. Eu não sou um bom vendedor, eu não sou um bom, né, despachador de caminhão, eu não sou um bom empacotador, eu não sou um bom pintor da Capela Sistina, que demorou muito para ficar pronto. Né? Então, é um problema que, de novo, encontra um sujeito enfraquecido, que não está preparado para a frustração, para o não, hoje não fui funcional, né? Amanhã eu Sim. posso ser. Com um ambiente de alto nível de cobrança fora da realidade. Resultado, frustração. Frustração. Acontece bastante. E por que também não pensar, né? Que o difícil pode ser eu também, né? Márcio, estamos indo para o finalzinho, os minutos finais, 4 minutos finais aqui. A gente faz sempre 1 hora de live, né? O pessoal aí comentou, a Andressa comentou, o pessoal está comentando bastante. Tem mais perguntas aqui que o pessoal fez aqui. Nós não vamos conseguir responder todas as perguntas. Até aqui o assunto foi incrível, né? Ouvimos história aí sobre a história do sistema de trabalho e tudo mais, né? Feudalismo, capitalismo. Muito interessante. Muitas pessoas estão perguntando sobre esse esgotamento, né? Mesmo que a gente ama o trabalho, assim a gente pode se esgotar. Mas eu quero que a gente aqui agora faça uma linha final para a gente finalizar. E aí você pode responder uma última pergunta e a gente já finaliza. O burnout pode acontecer mesmo com quem ama o que faz? Pergunta da Gisele. Pode e acontece. Então, o burnout, que é um esgotamento, né? A chama da satisfação, ela cai. Por quê? Porque o sujeito está encontrando adversidade no que ele gosta de fazer. Tem um meme que rola na internet com várias versões, é assim, trabalhe naquilo que você ama e você vai descobrir que você nem amava isso tanto assim, né? Por quê? Porque aquilo que é prazeroso, à medida que ele vai virando obrigação e sobrecarga, isso é um ponto. Eu vou falar de uma categoria que eu pertenço,
e eu tenho um carinho, que são os professores. Eu não conheço professor que goste de dar aula, né? A ilusão do professor, né? E a minha, e de todos os professores é: eu gosto tanto de dar aula que eu vou trabalhar com isso. Bom, que legal, que bom. Agora, sob quais condições de trabalho? Então, o que Uhum. acontece hoje com o professorado, e isso em grande parte no Brasil, aqui em São Paulo muito acentuado, eu posso falar muito bem disso, ele está todo é, voltado para um esquema de resultados, inclusive fictício. Gente, ó, o diretor de escola, se estiver assistindo, ou assistir depois, vamos parar com esse negócio de ficar pondo presença, acertando nota para o BI subir, aparecer verdinho para a Secretaria de Educação. Olha aqui, ninguém, cara, o governante finge, né, que acreditou, porque todo aquele dinheiro que gastou com a parafernália eletrônica precisa ser justificado lá para o Ministério Público, né? Mas o que acontece, a exemplo do professor, ou do enfermeiro, da enfermeira, quer dizer, eu gosto de cuidar de gente, eu sou um profissional do cuidado, só que ele vai ser submetido a um regime de horas onde às vezes vai faltar profissional, onde, sei lá, numa pandemia, o cara vai se vir cuidando de 20 pacientes que estão lá com entubados, e que não dá para cuidar de um ser humano. Mas é o que acontecia, né, nos hospitais na pandemia. E eu, perdão, eu me lembro de ter ouvido de enfermeira, né, que ela falou assim: ai, hoje eu perdi mais uma pessoa. Aí eu, né, ah, quem foi da sua família? Era amigo? Não, não era amigo. Mas da sua família? Não. Mas era conhecido? Não. Mas quem você perdeu? Ah, um paciente do leito número 32. Ah, mas você perdeu? Explica isso. Eu não estou conseguindo entender. Claro que eu estava entendendo. Né? Não, é que estava sob meus cuidados. Tá, mas sobre que situações? Sobre que isso? E a pandemia, tá, tá. Então, quer dizer, fica impregnado nesse sujeito que a fatalidade da maldita lá, do vírus lá, é culpa dele. Eu perdi. Quer dizer, não é que, olha, fiz tudo, e aí, claro, né, estou economizando aqui o tempo, mas a pessoa chegar, não fiz, não, nunca deixei de olhar, não, todos estavam com o prontuário acompanhadinho e tal, tá bom, então por que esse morreu? Acho que ele ia morrer mesmo. A vontade nossa é de falar no primeiro, para esse negócio que você perdeu. Não, mas ele está ferido. Sim, Ele tá com dor, né? então não Ah, entender. meus alunos não querem assistir aula, os alunos do ensino médio. Gente, a forma como a escola está sendo, né, conduzida, ela não incentiva o jovem a estudar. O jovem de hoje não é o jovem de 50 anos atrás, as dinâmicas precisavam ser outras, né? Então, aquilo que a gente gosta muito de fazer, a depender das condições que a gente encontra, da remuneração, e mesmo do traslado, né? Eu adoro meu trabalho, mas, puxa, são 3 horas, eu pulo em 4 trem. Quem assistiu o Bom Dia X aí da sua região aí, vai ver, hoje o trem da linha não sei o quê, o trem da linha Coral, o trem da linha, o ônibus, a rodovia, hoje no Rodoanel, quer dizer, a quantidade de contingências que essa pessoa encontra enfraquece aquela libido, aquele tesão pelo trabalho dele. Então, Uhum. aquilo que ele amava, aquilo que dava prazer, aquilo que dava, ele vai desamando, desamando, como naquela relação, né, fria, ruim, insatisfatória, né? E aí lá vai o professor bom, o enfermeiro bom, né? O entregador bom, né? O motoca lá, ele curte, só que chega uma hora que acaba o gás do cara. O burnout é isso, né? O gás acabou, né? O cara não consegue mais, a pessoa não consegue mais. Então, é possível, sim, e esse é o pior caso, porque depois, para a pessoa recuperar até a ideia de trabalhar, ou voltar para o que ele fazia, ou pensar numa nova carreira, muitas vezes é dificultoso. É dificultoso. Vai depender de quanto essa pessoa está estruturada, ou se estruturando, se tomara ela esteja sob análise, com um profissional, né, capaz, responsável. Então, gente, a análise fortalece
a gente para ficar um pouquinho mais imune a esses apelos que não nos pertencem, a essas culpas que pediam o paciente. A culpa não me pertence, eu cuidei dele, eu dei todos os remedinhos dele, a injeção dele lá, tal, mas o que eu vou fazer? Então, a culpa toda ela recai sobre a pessoa não estruturada, o ego frágil, né? E o trabalho da psicanálise é fortalecer esse ego para que ele fique sadio, produtivo. Não é produtivo só de dinheiro, produtivo em termos de saúde, de bem-estar. É isso que cai para a gente aqui. E se vier, a gente dá um jeito, a gente chega junto aí. É isso aí, Márcio. Muito obrigado. Pessoal, obrigado por vocês ficaram até aqui. Quero pedir para vocês que não seguem a gente, segue a gente aí, @espaço, _reconectar espaço. Todo mês a gente traz uma live com um profissional aqui para falar de algum tema da saúde mental e emocional, que está sendo maravilhoso trabalhar com essas pessoas aqui, com os profissionais, entregam conteúdos brilhantíssimo, né? Assim como o Márcio trouxe hoje para a gente. Você que não segue o Márcio também, segue ele aí. Você que não faz análise, entre em contato com a gente. Nós temos vagas ainda para atendimento. Não sei se o Márcio ainda tem, mas também segue ele, entre em contato, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua contribuição para a gente aqui, tá? De verdade, agradecemos a sua participação, foi muito bom. Muito obrigada, Márcio. Muito obrigada, pessoal, que participou com a gente aí. Vamos deixar essa live gravada no nosso Instagram, né? Para rever, né? O pessoal dar uma olhadinha de novo, ou quem não conseguiu. Márcio, muito obrigada. Uma ótima noite para você, para todo mundo que está aí. E até a próxima, então. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação de reconectar aquele chamado aí. Quando precisarem, me chamem. Não de novo, porque o pessoal vai enjoar. Tem gente boa de monte aí, né? Então, quando passar, o pessoal me esquecer, vocês podem me chamar de novo, tá bom? Tá certo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.